Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E a nossa aula hoje é muito importante. É uma aula sobre tipologia textual. Isso daqui serve para interpretação e também para redação. É extremamente importante que a gente perceba que tipo de texto a gente tem em mãos. Detalhe, dependendo da gramática que você pegou para estudar, ou então do material que você tenha, não sei se você tem um material em PDF, alguma coisa assim, é muito comum relacionarem tipologia textual de uma forma arcaica. E a gente trabalha assim, tendo em vista que os concursos também trabalham assim. Porque, na verdade, quando a gente pensa em tipos de textos, na verdade, a gente tem formas, modos de organização textual. Então, quando eu falo que eu tenho o texto narrativo, descritivo e o dissertativo, é porque, na verdade, eu tenho modos de organização textual. Eu tenho um modo narrativo, um modo descritivo, um modo dissertativo. Então, isso significa que qualquer texto escrito na língua portuguesa, ele ou é narrativo, ou é descritivo, ou é dissertativo. Não vou entrar nem na seara de outras línguas, vou me ater apenas à língua portuguesa, que é a nossa amada língua que aqui estudamos. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro vamos brincar e entender a diferença de tipologia textual para gêneros textuais de acordo com as bancas vigentes, ok? Então vamos lá, ó. Há duas formas diferentes de classificar os textos, as quais são cobradas nos concursos públicos. Primeiro, tipologia textual, que é a classificação segundo as sequências de informações do texto, considerando características internas. E gêneros textuais, classificação segundo a relação entre a função do texto na sociedade e as características internas desse texto. Então, basicamente, antes da gente até aprofundar, eu já vou alertar. Quando a gente pensa em tipologia textual, os três principais tipos de textos, os três principais modos de organização são narração, descrição e dissertação. E quando a gente pensa em gêneros textuais, quais são os principais? Não tem. São vários, são incontáveis gêneros textuais que estão disponibilizados dentro dos tipos de texto. Então, dentro do texto narrativo, nós temos diversos gêneros textuais. Dentro do texto dissertativo, nós temos diversos gêneros textuais. Dentro do texto descritivo, nós temos alguns gêneros textuais. E é assim que funciona, ok? Então, vamos lá. Gêneros textuais. Em sociedade, escrevemos textos para entreter, informar, ensinar, convencer. O interlocutor. Então, a intenção é sempre trabalhar com o outro, é sempre trabalhar uma interlocução. Sempre essa é a intenção. Trata-se da intencionalidade discursiva, ou seja, eu quero dizer uma coisa, mas antes esta coisa tem de ser pensada. Tenha intencionalidade. Tudo vem por trás. Não estou dizendo à toa. Tem uma intenção para isso. Romances são escritos para entreter, receitas para ensinar, artigos de opinião para convencer, notícias para informar. Cada um desses gêneros tem características próprias para atender sua função. E aí, o que o camarada está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que cada gênero textual, cada texto que eu produzo tem um contrato de comunicação. Então, cada texto produzido, ele tem uma intenção, como a gente relatou aqui. Romance para entreter, receita para ensinar, artigos de opinião para convencer, notícias para informar e por aí vai. Assim como a sua redação na prova do concurso público. É por isso que antes de fazer a redação, antes de cair para dentro da prova, você faz um módulozinho de redação. Para quê? Para saber as características, para saber o que pode, o que não pode, quantas linhas. Ah, tem o entendimento da banca também. Então, para a banca tal, questão de pontuação é assim, para outra banca já é diferente. Então, tudo isso é um contrato de comunicação. Tudo isso tem de ver com a intenção discursiva, com a intenção comunicativa. Tudo isso tem a ver. E tudo está dentro de um contrato, ok? Agora,
Gêneros textuais. Dependendo do gênero e de sua função, certas sequências de informação serão predominantes, as quais chamamos tipos ou modos textuais. Então aqui, ó, gêneros, coloquei alguns, e aqui os tipos textuais. E aí vocês vão ver que apareceu o texto injuntivo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre ele, mas ele é basicamente um texto descritivo, só que ele tem um teor imperativo. E a gente acaba encontrando o texto injuntivo em bulas de remédios, em manuais de eletrodomésticos. É aquele texto que vai te dar o comando, mas que para te dar o comando, para te dar a ordem, para ter aquele processo imperativo, ele vai ter que descrever o processo. E aí, por isso, é um texto injuntivo, que é o único texto primordialmente, de certa forma, descritivo. Até mesmo porque a descrição sempre trabalha em prol da narração, tá? Agora aqui, a notícia, ela normalmente é narrativa com descritiva. Então, pode ser que seja só descritiva, pode ser que seja só narrativa, mas normalmente a notícia ela acaba tendo o teor primordial narrativo e acaba utilizando a descrição em prol dela. Receita culinária, aí não adianta, é texto injuntivo o tempo todo, porque é o comando, faça isso, faça aquilo, coisa e tal, e vai acabar descrevendo o processo. Se você tem que abrir alguma coisa, se você tem que usar uma chave de fenda, se você vai ter que fechar alguma coisa e por aí vai. Entrevista. E aí, entrevista, dependendo da situação, pode ser dialogal. Imagina, a gente está fazendo uma entrevista em que o meio que eu estou usando é a televisão, ou então a internet, mas é uma imagem. A gente está trabalhando com um texto visual. E aí, nesse momento, eu estou entrevistando, sei lá, poderia estar fazendo aqui. E eu estou com um professor de outra disciplina, como, por exemplo, o Alex Mendes, que trabalha aqui a atualidade, com conhecimento absurdo, né? Até aconselho. Quer saber um pouquinho mais sobre o mundo? Veja as aulas de Alex Mendes. O cara é o cara, conhecimento absurdo. E aí eu começo a fazer perguntas e o Alex vai me responder. E isso vai virar o quê? Um diálogo. É um tratado bilateral. Eu falo, consequentemente, ouço na hora que ele fala. Ele também vai falar, vai me indagar também, e isso acaba virando o quê? Um texto dialogal. Então, quando só tem as conversas, é um texto dialogal. Mas no texto escrito também é possível? Também é possível, principalmente quando a gente pega alguns textos do Shakespeare, em que a gente tem ali, como exemplo, Romeu e Julieta, o tempo todo, Romeu e Julieta dialogando, batendo um papo, em que se foge da esfera do narrador presente naquela situação, você percebe que ali é só o personagem, o tempo todo, um com o outro, então aquilo dali é um texto dialogal. Mas é óbvio que essa entrevista pode ser um texto descritivo, ou então até mesmo visual, mas eu já fiz a entrevista, eu já perguntei tudo que eu tinha para perguntar e agora eu vou relatar de forma narrativa, só que para fazer essa narração, eu vou ter que fazer o quê? A descrição, porque eu vou ter que te situar, você vai ter de entender como é que aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, quando aquilo aconteceu, como é que foi, quem participou. Então, eu vou contar uma história, mas eu vou usar a descrição para auxiliar. Bula de remédio, injuntivo, descritivo, né, a essência injuntiva, e reportagem, narrativo e dissertativo. Na verdade, quando a gente fala que tem o texto narrativo, porque a gente está ali contando a história, coisa e tal, é óbvio que a descrição também vai estar de forma velada, e o texto dissertativo, por quê? Porque se é uma reportagem, pode ser uma reportagem para o convencimento, pode ser uma reportagem econômica, uma reportagem política, sabe? Então, a gente defende ali uma tese e vai trabalhar em cima daquilo dali. Agora, para a gente poder entender isso melhor, vamos pegar as possibilidades. E antes de aprofundar aqui, a gente vai entender de forma ampla aqui. Então, vamos lá. Quando a gente fala em modos de organização textual, que vulgarmente é chamado de tipologia textual,
nós estamos falando? Basicamente. Meus amigos, minhas amigas, peço licença para vocês para fazer um grande convite. Nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um curso super competitivo para a Polícia Federal 2018, ponto a ponto do digital, com a melhor equipe de professores disponíveis no Brasil. É isso mesmo, aqui na Lá Concursos. Claro, com o melhor custo-benefício da internet, este curso ponto a ponto do digital custa apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35. Você vai ter oportunidade de assistir o restante dessa videoaula demonstrativa que nós estamos colocando aqui no YouTube e muito mais. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Se você gostou dessa videoaula, se você quer participar da nossa lista de transmissão exclusiva da Polícia Federal, basta enviar um WhatsApp para 659-9971-9373 e colocar PF 2018, né? Que lá nós vamos mandar para vocês exercícios, dicas, informações. Nossa equipe pedagógica está preparando alguns simulados gratuitos e corrigidos para a galera da PF. Nós vamos fazer vários aulões no decorrer dessa turma até o dia 19 de agosto, que é o dia da prova, inclusive aulões específicos e focados na disciplina de informática, aquela parte bem específica, bem complexa que foi cobrado nesse concurso, e a parte de contabilidade. Então, quer participar desses aulões, não vai pagar nada, cortesia aqui da Lá Concursos, uma forma de divulgar o nosso serviço, nosso trabalho para o Brasil todo. Então, envie agora um WhatsApp para 659-9971-9373, PF 2018, que nós iremos conversar no decorrer desse curso. Bacana? Espero vocês aqui na LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique LAC.